Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do HCB Mais Ciência. O HCB Mais Ciência foi criado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa do Hospital da Criança no intuito de trazer para o conhecimento de toda a comunidade hospitalar e também para todos os estudantes fora do hospital, né, dos outros profissionais, os programas especiais que aqui acontecem, para que a gente tenha não só o conhecimento, mas saibamos como é possível fazer o encaminhamento dos pacientes suspeitos. Então, a gente vai ter oportunidade de conversar muitos aspectos. E esse mês nós vamos ter, então, a fibrose cística. Setembro é o mês de conscientização. Aliás, hoje é o dia, né? Eu não sei se é um dia nacional ou internacional, Dia Internacional de Conscientização sobre a Fibrose Cística. Então, nós vamos ter a apresentação da doutora Luciana Monte, né, nossa convidada de hoje, que é a coordenadora da pneumologia pediátrica, pneumologista pediatra, com mestrado na USP em pneumologia, e também a nossa coordenadora e também a professora de pediatria da Universidade Católica de Brasília. Então, a gente tem um prazer muito grande de receber a doutora Luciana, e o microfone é seu, doutora. Vamos usufruir aí dos seus conhecimentos. Obrigada. Obrigada, doutora Isis, pelas palavras. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito, né? É uma honra estar aqui para mim falando sobre esse tema, fibrose cística, especialmente nesse mês, como a senhora falou, que é o Setembro Roxo, onde nós temos vários monumentos brasileiros, né, iluminados pela luz roxa, inclusive o Hospital da Criança no ano passado, né? Então esse ano também. Justamente para lembrar da divulgação e da conscientização dessa doença aqui no Brasil. E hoje é o Dia Internacional da Fibrose Cística, né? Então, importantíssimo. Eu agradeço a oportunidade e também parabenizo ao setor de ensino e pesquisa do hospital pelo HCB Mais Ciência, que é muito importante para todos nós. Eu queria iniciar agradecendo também a equipe, né, a nossa equipe da pneumologia pediátrica do HCB e da fibrose cística. É uma equipe muito engajada, motivada. Então, eu queria dedicar também essa palestra, né, em homenagem também a eles e aos nossos pacientes. Agradecer também a eles por nos motivar a crescer e a aprender sempre. E dizer que o nosso hospital também tem um coração que pulsa roxo, né, pela fibrose cística aqui, por todo o incentivo que nós recebemos aqui dentro. E lembrar também, antes de começar a palestra, que o ano que vem nós temos, em abril, o 8º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Fibrose Cística, que vai ser aqui em Brasília, então eu convido a todos também a participar. Esses são os meus conflitos de interesse, onde eu recebi apoio científico e honorários para algumas palestras, pesquisas e consultorias dessas empresas. Eu vou incluir, então, hoje aqui na minha fala, a definição da fibrose cística, um breve histórico, a fisiopatologia, né, as bases do problema da fibrose cística, as manifestações clínicas e finalizando com as abordagens diagnóstica e terapêutica. Existia um ditado na Europa medieval, traduzindo para o português, que dizia: ai da criança que tem um gosto salgado quando é beijada na testa, pois ela está amaldiçoada e logo morrerá. Então, naquela época, que a ciência ainda não estava como hoje, as crianças, parecia uma maldição o fato da criança ser salgada, e no caso seria a fibrose cística. De fato, uma doença muito grave. Mas o que é fibrose cística? É uma doença genética, autossômica recessiva, multissistêmica. Então, ela atinge todas as glândulas exócrinas do nosso organismo. Ela é uma doença que evolui de forma crônica, progressiva,
é uma das principais causas de pneumopatias crônicas na infância e é a doença que provoca a morte, né? A doença letal mais frequente, genética mais frequente na etnia branca. A incidência no Brasil ela é considerada uma doença rara, então é de 1 para mais ou menos 7.500 nascidos vivos, sendo no Brasil das raras é uma das mais comuns, e ela atinge cerca de 5.700 pessoas no Brasil, pelo menos registradas com o diagnóstico da doença, e cerca de 100.000 pessoas no mundo. Aqui no DF nós temos cerca de 150 pessoas com fibrose cística em acompanhamento, tanto na equipe de adultos quanto da equipe de pediatria. Eu estava falando então que é uma doença genética autossômica recessiva, e aí eu coloquei aqui o que significaria isso. Então, um casal que é portador de um alelo com um gene mutado, né, uma mutação da fibrose cística, eles não têm sintomas da doença. Mas então, quando duas mutações, né, colocam 2 alelos com mutações, ficam na mesma criança, na mesma pessoa, aí essa pessoa apresenta as manifestações clínicas da fibrose cística. Então, um casal que é portador de um alelo cada um, de mutação, vai ter uma chance de 25% em cada gestação de ter uma criança com fibrose cística. Já se sabe hoje, né, que o gene da fibrose cística está situado no cromossomo 7, no braço longo do cromossomo 7, e esse gene se chama CFTR, codifica uma proteína de mesmo nome, que é o canal de cloro das células. E essas mutações nesse gene provocam todos os sintomas e a apresentação clínica da doença. Existem mais de 2.000 mutações descritas, desde a época que esse gene foi inicialmente descrito, que eu vou contar para vocês no histórico, sendo que a mais frequente é a F508del, é a mais comum no mundo inteiro. Então, aqui nesse slide dá para ver vários países e as principais mutações que acometem as pessoas com fibrose cística nesses países, inclusive o Brasil. Há indícios que essa variante F508del permeia o ser humano há mais de 50.000 anos, já foi descrita. Então, há mais de 50.000 anos, nós já temos, né, algum indício de que essa mutação existe. E aí eu trouxe um breve histórico, que eu acho muito interessante entender como que a ciência evoluiu tanto nos últimos anos, né, nas últimas décadas. E tudo começou, assim, a princípio, né, a gente sabia na Idade Média daquele folclore, né, que a criança era amaldiçoada, mas claro que não é uma maldição, tem uma base fisiopatológica para isso. Então, a primeira descrição de fibrose cística foi no final da década, no século, né, no 1595, né, no final do século 14, 15, nessa época, em que se descrevia crianças que faleciam muito jovens, muito precocemente, com pâncreas fibrótico, né? E aí eu destacaria nesse histórico a doutora Dorothy Anderson, que no final da década de 30 também descreveu crianças com morte precoce, com diarreia e desnutrição, com fibrose cística no pâncreas, dando o nome da doença também nessa década. Depois foi visto que essa doença era uma doença sistêmica e não necessariamente somente do pâncreas, não só do aparelho gastrointestinal. E perceberam depois, a própria Dorothy Anderson, que a doença era genética autossômica recessiva, pelos relatos de caso e pelos acompanhamentos das pacientes na época. Em seguida, um pouco depois, já no final da década de 40, Santa Agnese começou a ver que tinha alterações no suor, que as pessoas morriam quando tinha dias muito quentes na Europa, mostrando que tinha alguma alteração nos eletrólitos do suor, o que serviu de base no futuro, na final da década de 50, para se fazer o teste do suor, que é o nosso padrão ouro do diagnóstico. Eu destaco também que no final da década de 50 se via que existia um impacto sobre a prevenção de infecções e a sobrevida desses pacientes com fibrose cística, e se viu também nessa época que a fisioterapia respiratória era extremamente importante e ajudava essas pessoas. Depois teve uma outra situação muito impactante, que foi nos anos 60 e 70, em que em Toronto se conseguiu mostrar, ao longo de vários anos de acompanhamento desses pacientes, que quando se fazia uma dieta hipergordurosa, associada a enzimas pancreáticas, que naquela época já estavam surgindo,
na verdade surgiram no início dos anos de 1900, né, mas foi melhorando as condições nesse período, eles viram que essa associação melhorava muito a sobrevida desses pacientes. Então, isso foi um marco que o mundo todo passou a adotar depois desse acompanhamento desses pacientes com melhora de sobrevida. E nos anos 70, 80, o Paul Quinton começou a identificar que na fibrose cística havia uma impermeabilidade ao cloro. Então, ele começou a estudar o suor e o muco dessas pessoas e ele se diagnosticou, inclusive, com fibrose cística, na época que ele era adulto jovem, né? Então, foi outro marco importante na história. Além disso, nos anos 80, foi possível também fazer uma triagem, ver que é possível dosar tripsinogênio imunorreativo no sangue do bebezinho na triagem neonatal, possibilitando, então, ampliar o teste de triagem para todas as crianças com fibrose cística. Então, foram muitos marcos importantes. Eu até coloquei uma foto em que eu estou num congresso ao lado de várias pessoas importantes da fibrose cística, junto com o Dr. Paul Quinton. Talvez eu não soubesse a importância que ele tinha nessa época, né, na foto. Mas depois, estudando, eu vi como foi marcante. Então, aqui o que foi extremamente também marcante foi a descoberta do gene da fibrose cística. Vejam que foi no final da década de 80, tanto que foi em setembro, por isso setembro é escolhido o mês da fibrose cística. Foi marcante saber que existe um gene, onde ele estava situado e quais eram as principais alterações, as alterações dos pares de base que davam a mutação F508del. Então, tudo isso foi muito importante porque a partir daí se conseguiu entender melhor sobre a fisiopatologia da doença e também se descobrir novos tratamentos a respeito para a melhoria desses pacientes. Então, tem aqui a Science, que foi quando se descobriu o genes, foi publicado na década de 80, e depois de 20 anos, o mesmo paciente, a mesma pessoa com fibrose cística que estava na capa, já adulto, mostrando como que evoluiu e que a fibrose cística melhorou a sobrevida e a qualidade de vida naquela época. E cada vez mais isso tem acontecido. Então, eu vou entrar um pouquinho agora na fisiopatologia da doença, porque eu acho que quando a gente entende a fisiopatologia, a gente começa a entender as manifestações de forma mais fácil. Então, eu falei que é uma doença genética. Eu coloquei um esquema ali do lado esquerdo de vocês, que é como se fosse um canal de cloro na membrana celular, e que é esse o canal que está defeituoso na fibrose cística. Do lado direito da tela, a gente pode ver uma célula, um esquema de uma célula, onde tem o DNA que transcreve um RNA que vai para o RNA mensageiro, que vai traduzir uma proteína, e que essa proteína está ali no canal de cloro, que é aquele azulzinho que está na célula do lado direito da gente aqui na tela. No caso da fibrose cística, as mutações genéticas desse gene CFTR levam a alterações nesse canal, todo esse processo de elaboração desse canal, que está em azul, e faz com que esses canais não funcionem. Então, a célula fica impermeável ao íon cloro. Então, esse canal deveria deixar passar o cloro de um lado ou outro da célula, e elas ficam impermeáveis ao cloro. E aí, quando a célula fica impermeável ao cloro, o que acontece? Aqui no lado esquerdo está mostrando um esquema de uma célula epitelial de uma glândula mucosa. Isso acontece em todas as glândulas mucosas do organismo. Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma glândula, uma célula que está no bronquíolo de uma pessoa. Se o cloro não passa de dentro para fora da célula, para a luz do bronquíolo, a célula reabsorve o sódio e a água. Então, todo o muco que fica ali do lado de fora da célula fica desidratado. E essa desidratação, esse muco espesso e viscoso, acaba dando obstrução desses, no caso aqui, se a gente pensar que é um bronquíolo, vai obstruir a árvore respiratória, vai dar inflamação, vai acabar dando infecções repetidas. Isso acontece no pâncreas, que acaba dando inflamação e obstrução, em vários outros órgãos que contêm glândulas exócrinas. E aí vai perdendo a função gradualmente, aquele órgão. Esse esquema que eu mostro para vocês seria o seguinte: as diferentes mutações que tem no gene CFTR resultam em uma diminuição da função do canal de cloro. Então, do lado esquerdo da tela tem uma função normal, ou seja, uma pessoa que não tem alteração no gene da CFTR. Então, funciona normalmente os canais de cloro, que estão aqui em azul, e o cloro passa de um lado para o outro da célula, que está aqui em bolinhas
verdes. Quando a gente tem algumas mutações mais graves, o canal de cloro não chega na membrana celular, então é como se ele não existisse, não deixa passar o cloro, que é a variação mais comum F508del e outras, né? Aí no segundo esquema, tem vários canais de cloro na membrana, mas nenhum deles abre adequadamente. Então, leva uma ausência de função do canal de cloro. Nas outras duas ilustrações do lado direito, nós temos uma função residual, ou seja, a mutação existe, mas ela permite que esse canal de cloro seja feito, ele é levado até a membrana, mas ele não se abre adequadamente. Então, passa um pouquinho de cloro, existe uma certa função residual, mas ainda assim não é o suficiente para a pessoa ficar sem sintomas. Então, são quadros mais brandos, né, da fibrose cística. E aí eu coloquei um videozinho que justamente mostra o que acontece nos casos nos pulmões, nas vias respiratórias do paciente com fibrose cística, pensando que ele tem um canal de cloro que não está funcionando. Aqui é o normal, em que a via respiratória é revestida por células que produzem muco e que tem aqueles batimentos ciliares. Aí eles estão mostrando os canais de cloro, que são normais. Eles deixam passar o cloro de um lado para o outro. Então, do lado direito é o normal. O lado esquerdo é o da fibrose cística, que não passa o cloro de dentro para fora da célula. Se o cloro fica dentro da célula, o sódio entra, a água entra também e desidrata todo o muco que fica do lado de fora, fazendo com que o órgão fique inflamado e obstruído. Então, aí é o normal, o cloro, esse vídeo agora, né? O cloro passando normalmente, deixando o meio hidratado, sem problemas, os cílios batendo normalmente, o muco sendo levado e protegendo o pulmão contra infecções, e isso protege. Do lado agora, esse aqui é a pessoa com fibrose cística. Então, começa a ficar com o muco muito espesso, impedindo os batimentos ciliares e favorecendo infecções. Então, os batimentos ficam totalmente descoordenados e o muco fica obstruindo as vias aéreas, né? Isso acontece não só no pulmão, como eu falei, mas no pâncreas. Então, aqui vai dar todos os sintomas da doença. Então, para mostrar aqui, já entrando em manifestações clínicas, pensando que eu estava falando do pulmão, então ele leva a uma doença sinusal, broncopulmonar crônica, que vai levando a infecções, tosse crônica, sibilância, infecções por várias bactérias, especialmente pseudomonas e Staphylo aureus, e isso vai levando à insuficiência respiratória progressiva, atelectasias, muito muco nos pulmões e uma doença obstrutiva e supurativa nas vias respiratórias. Quando a gente fala que isso acontece também no pâncreas, o pâncreas fica obstruído, não permite com que as enzimas sejam jogadas, né, sejam liberadas no intestino para que seja feita a digestão dos alimentos, especialmente das gorduras, e aí a pessoa acaba tendo fezes gordurosas, dificuldade de ganho de peso, e a gente chama isso de insuficiência pancreática exócrina. Aí acontece a desnutrição, e ao longo da vida esse pâncreas vai inflamando, gerando fibrose cística, e aos pouquinhos destruindo as ilhotas pancreáticas e poderia até levar a diabetes na vida adolescente e adulto. Isso acontece também no intestino, quando a gente vê que o intestino pode ser obstruído por muco espesso, levando a íleo meconial, quando o bebê nasce, isso pode acontecer em 15% a 20% dos bebês, ou mesmo ao longo da vida, o que a gente chama de síndrome de obstrução intestinal distal. Se a gente pensar que o fígado também produz bile, e essa bile fica espessa e fica com desequilíbrio desses sais biliares, ele pode levar também a cirrose hepática, cirrose biliar focal e colelitíase também. Isso em casos mais raros. Quando a gente pensa que o aparelho reprodutor masculino e feminino também produz muco, e a gente sabe que o muco é espesso, ele acaba levando à obstrução. E aí o sexo masculino, né, os homens podem ter esterilidade por azoospermia obstrutiva, e as mulheres uma certa dificuldade de fertilidade, né, de engravidar. Então percebam que é uma doença sistêmica, que o único problema principal é o canal de cloro defeituoso, levando esse desbalanço e desidratação do muco. Quando a gente fala de suor, ela é uma glândula sudorípara, né, uma glândula exócrina serosa. Então o efeito é o contrário, né, o sódio, o cloro não consegue ser reabsorvido por essa glândula serosa. E aí a pessoa sua com muito sal, NaCl, e muita água.
e, por isso, ela pode desidratar facilmente com o calor e com a seca. E aí dá essa repercussão de distúrbios hidroeletrolíticos, que também é um dos sintomas do paciente com fibrose cística. Então, como é que faz o diagnóstico? Então, a gente entendeu já a definição, né? Já falei um pouco do histórico, da fisiopatologia e das manifestações clínicas. Então, como que a gente faz o diagnóstico da fibrose cística? O padrão ouro para o diagnóstico é o teste do cloro no suor, a dosagem do cloro no suor. Existe uma técnica que tem que ser bem feita, tem que ser de preferência em centros que já fazem isso com certa frequência, porque são técnicas extremamente minuciosas, em que se faz um estímulo com a pilocarpina e com uma corrente elétrica, se faz a coleta do suor, também tudo padronizado, e a análise da qualidade dos íons do cloro do suor. Existem algumas formas de análise. A análise atualmente mais bem aceita é a coulometria, que é feita por um aparelho chamado cloridrômetro, e que é essa que nós fazemos aqui no Hospital da Criança. Existem outras formas de análise também, como a titulometria e a condutividade. E ali estão os valores de referência também, né, caso vocês precisem, mas isso tem nos guidelines brasileiros e também internacionais da fibrose cística. Então, uma criança, um paciente com sintomas de fibrose cística, qualquer um daqueles sintomas que a gente comentou, ele deve ser encaminhado para fazer o teste do suor para avaliar se a fibrose cística seria a causa do problema. E uma outra forma também complementar é o teste genético, já que a gente já sabe qual é o gene que provoca, que é afetado, e as mutações que existem para que a gente possa pesquisar fazendo sequenciamento genético. Para ter fibrose cística, ele precisa ter duas mutações, cada um em um alelo, para que seja o diagnóstico. Então, como que é o algoritmo para o diagnóstico atualmente? Esse também está no guideline do Brasil e também internacional. Então, o algoritmo inclui, hoje em dia, na era pós-triagem neonatal, porque uma coisa era antigamente que não tinha triagem neonatal, a gente fazia pelos sintomas clínicos e o teste do suor e genético. Hoje em dia, o diagnóstico vem principalmente pela triagem neonatal. Então, quando a gente faz a dosagem do IRT ao nascimento, se o paciente tiver acima do ponto de corte, que aqui no DF, na maioria dos estados brasileiros, é de 70 nanogramas por ml, se for maior do que 70, o bebezinho é chamado para repetir o teste de triagem, o teste do pezinho. Se vier novamente acima de 70, esse paciente, essa criança é chamada para fazer o teste do suor, para ver se confirma ou não a doença. O teste do suor. Então, se vier acima de 60, a dosagem do cloro maior do que 60 milimol por litro, confirma o diagnóstico de fibrose cística. Essa criança deve ser acompanhada no centro de referência. Se a dosagem do suor vier do lado direito abaixo de 30, é normal. Então, a fibrose cística é improvável e possivelmente foi um falso positivo da triagem neonatal. E se vier no intervalo entre 30 e 59, é um valor que é considerado intermediário, duvidoso. Esse paciente deve sim seguir no centro de referência e fazer testes adicionais, fazer um segmento, porque é possível que tenha fibrose cística. Então, eu coloquei aqui, a gente tem um registro brasileiro, né, de fibrose cística, que é do Grupo Brasileiro de Estudos em FC. Então, todo ano a gente coloca dados, o Brasil inteiro, coloca dados dos pacientes dos centros, para que a gente saiba um pouco melhor como que anda a fibrose cística no Brasil, como que estão esses pacientes. Em relação aos sintomas, né, quando eles chegavam para o diagnóstico nos centros brasileiros, a última publicação foi em 2019, é sempre um pouco para trás, que a gente coloca os dados quando acaba o ano, e aí se publica os dados para trás. Essa última publicação de 2019 mostrava que a maioria dos pacientes tinham sintomas respiratórios persistentes ao diagnóstico, então mais da metade dos casos. Uma parte, cerca de 36% dos casos, viam da triagem neonatal, então no Brasil ainda não é a maior parte dos casos, porque ainda não estava homogêneo em todos os estados brasileiros. Aqui do DF eu posso dizer que a maioria vem da triagem neonatal. E tinha uma parte também, 35%, que vinham já com déficit de crescimento ou desnutrição e esteatorreia ou evidência de malabsorção, insuficiência pancreática. Então esse era o cenário dos diagnósticos
na fibrose cística no Brasil, dos sintomas ao diagnóstico. E aí eu coloquei também do próprio registro a distribuição da faixa etária no momento diagnóstico. Então, claro que o ideal é que a faixa etária seja precoce, que a criança venha logo no primeiro mês de vida para o centro de referência já com diagnóstico. Então, felizmente, né, com o avanço da triagem neonatal no Brasil, a gente conseguiu, né, que a maioria das pessoas brasileiras diagnosticaram fibrose cística abaixo de 1 ano de idade. E no figura de baixo, a gente percebe que a maioria está um pouquinho cortado, mas é mais ou menos por 3, 4 meses de vida. Então, 2 a 4 meses de vida. Então, isso é bom, que a gente está aumentando o diagnóstico precoce no Brasil. E aqui mostrando também, né, a importância da triagem neonatal. Claro que não foi o único fator, mas o impacto foi principalmente da triagem neonatal, do avanço no Brasil, mostrando os anos desde 2009 até 2009 até 2019, o impacto, né, da mediana da idade do diagnóstico em meses. Então, agora a mediana está 3 meses, o que é muito bom. A criança chega rápido e pode ser logo acolhida e tratada no centro de referência. Falando em idade, eu queria mostrar que a fibrose cística no Brasil ainda é uma doença muito de pediatra, né? Se a gente perceber aqui, ó, a distribuição da idade dos indivíduos com fibrose cística no nosso país, em anos, a principal faixa etária que a gente vê é entre 0 e 20 anos, né? Aí, menos pacientes com idades mais avançadas. Então, isso mostra que a gente está avançando, mas que a gente ainda pode avançar mais em relação à maior sobrevida desses pacientes, que é o que a gente está vendo em outros países. A gente está vendo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o registro norte-americano de fibrose cística mostra o seguinte, ó, as décadas aqui embaixo, desde a década de 90 até 2020, né, aqui os anos passando, e a quantidade de adultos que está em azul, a parte de cima do gráfico, vai aumentando, ou seja, as pessoas não vão morrer mais na infância. Eles passam a acompanhar em adultos, eles sobrevivem, isso graças ao monte de tratamento que está tendo, né? Então, aqui no Brasil, a gente não chegou nos 57% ainda não, a gente está muito abaixo desse valor em relação aos adultos. Então, só para esclarecer melhor, 57,2% das pessoas com fibrose cística nos Estados Unidos são adultos, né? Então, tem mais adulto do que criança. No Brasil, a gente ainda está em 27%, a maioria é pediatria, né? Então, mas a gente vai avançar. Isso graças ao tratamento e o acompanhamento. E aí, por falar em tratamento, então vou falar agora sobre ele. O tratamento precisa ter uma abordagem interdisciplinar e multissistêmica, já que é uma doença multissistêmica, né, extremamente importante. Então, eu coloco aqui alguns pilares do tratamento. A primeira, como eu falei aqui, precisa ter um acompanhamento com equipe multiprofissional, isso é extremamente importante. Esses pacientes, eu já também falei do histórico, né, eles precisam ter uma dieta hipercalórica, aí com a reposição enzimática, né, das enzimas pancreáticas junto. Eles precisam repor água e sal ao longo do dia, porque eles perdem no suor, para eles não desidratarem. E a gente precisa fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desses pacientes ao longo da vida. É importantíssimo, então, fazer a reposição das enzimas pancreáticas e de vitaminas lipossolúveis. Eu não falei claramente, mas a manifestação é um espectro de manifestações. É claro que isso é individualizado. Tem pacientes que são insuficientes pancreáticos, então ele precisa fazer a reposição enzimática, mas tem outros, cerca de 15%, que não precisam. Então é sempre importante para quem está assistindo, se não for da área da saúde, lembrar de conversar com sua equipe, com seu médico, para saber qual o tratamento para cada pessoa, né? Mas isso eu estou falando do geral. Então, a maioria precisa repor enzimas e precisa repor vitaminas. A fisioterapia respiratória associada a exercícios físicos é extremamente importante, impacta na qualidade de vida e na sobrevida. Nós utilizamos, já que a secreção é espessa, viscosa, nós utilizamos mucolíticos, ou seja, fluidificantes do muco. Então, existem medicamentos, como solução salina hipertônica, Dornase alfa, eles são medicamentos que fazem o muco ficar mais fluido, o muco respiratório, então a gente usa via inalatória, para que ele consiga melhorar essa depuração desse muco, diminuir inflamação, infecção e piora da função do pulmão e dos seios da face.
Também utilizamos antibióticos, dependendo da situação clínica, alguns antibióticos inalatórios também, e o suporte ventilatório de oxigênio ou outros, a depender da situação clínica. Então, é importantíssimo a pessoa com fibrose cística fazer a higienização das vias aéreas superiores e inferiores. Isso também impacta e melhora quando a gente faz adequadamente. E sempre prevenção. Então, a gente vai vendo todas as manifestações clínicas da fibrose cística e vai fazendo avaliações para o diagnóstico oportuno e o tratamento de acordo com cada situação. Então, é preciso monitorizar a nutrição, se a pessoa tem diabetes relacionada à fibrose cística, se ela apresenta obstrução intestinal, doença hepática. A parte emocional é extremamente importante, né? É maior o número de pessoas com ansiedade e depressão. Então, nós precisamos estar sempre alerta enquanto equipe. Por isso que é importante a equipe multiprofissional estar sempre junto dessas pessoas. Um outro ponto importante em relação ao acompanhamento desses pacientes é que as pessoas com fibrose cística não podem ficar juntos. Então, elas precisam estar separadas. Não falo de irmãos, mas sim das outras pessoas no hospital, no ambulatório, na internação. Então, elas precisam ficar pelo menos 1,5 metro de distância, porque elas têm alguns patógenos, alguns micro-organismos que podem estar no muco dos pulmões, das vias respiratórias, e podem ser transmitidos de um paciente para o outro. Ele não transmite para pessoas da comunidade, na escola, a doença fibrose cística não é transmissível, mas ela tem essa característica de ter algumas bactérias que grudam nas vias respiratórias e podem transmitir para outros pacientes com fibrose cística. Então, as principais bactérias são Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa, como vocês veem no gráfico do registro brasileiro. Principalmente o Staphylo na infância, Pseudomonas mais frequente nos adolescentes e adultos, mas existem outras bactérias e é por isso que a gente precisa monitorizar esses pacientes do ponto de vista de culturas frequentes para avaliar quando a gente precisa tratar e quando a gente precisa abordar. Então, nós percebemos que é uma doença muito complexa, que precisa de uma equipe multiprofissional para fazer o cuidado, né? E, claro, de uma parceria muito grande com a família e com o próprio paciente. E nós vemos que o tratamento é muito intenso. Ele tem, aqui estão fotos, né, de algumas pessoas, o quanto de remédio eles usam todos os dias, fotos da receita que a gente tem que fazer para um paciente só no ambulatório, mostrando que existe uma sobrecarga mesmo terapêutica, né? E isso leva a dificuldades na adesão do paciente, né, da terapia, dificuldades na logística, né, tanto dentro de um serviço hospitalar, como na própria família, no próprio espaço, trabalho, escola, toda essa logística para fazer o tratamento. Então, é um grande desafio e por isso que a equipe multiprofissional é tão importante. Como que a gente acompanha esses pacientes aqui no Hospital da Criança? Como que a gente conseguiu fazer essa logística que eu falei dentro do hospital, dentro do ambulatório, para que a gente possa garantir que esse paciente seja bem atendido? Então, inicialmente, esse paciente chega, isso aqui no centro pediátrico, né, do Hospital da Criança, desde novembro de 2011. Então, o paciente recebe uma máscara, isso mesmo antes da pandemia, né, ele recebe uma máscara, recebe uma identificação, no caso que é uma pulseira roxa, em que ele se identifica, quer dizer, ele sabe, é um código que eles sabem quem tem fibrose cística ou suspeita de fibrose cística e podem não entrar em contato muito próximo ao longo do caminho do hospital. Mas eles recebem essa pulseira e já vão direto para a sala de atendimento, onde eles permanecem durante todo o turno, cada um na sua sala de atendimento. E aí a equipe multiprofissional vai atendendo esses pacientes. Então, a própria equipe é que roda nas salas e não o paciente, ele permanece na mesma sala o tempo todo para evitar contaminação entre eles. E a equipe vai rodando, passando por todos os pacientes, em conjunto ou separadamente, dependendo da situação clínica. Tudo isso com cuidado interdisciplinar, centrado no paciente e na família. E aí o paciente faz a espirometria, faz as culturas respiratórias no mesmo dia. Nós fazemos um checklist para que todos os pacientes passem com todo mundo, faça tudo o que precisa ser feito. E aí depois dessa sala é feita a desinfecção, caso precise entrar outro paciente, né, ou para os próximos que virão. Então é dessa forma que a gente consegue qualidade de atendimento, que a gente consegue otimizar o tempo do paciente, já que ele vem de uma vez só e passa com toda a equipe.
Então, isso otimiza também e, de certa forma, a gente está fazendo com que ele tenha qualidade de vida também. E aí eu queria só falar sobre esse slide, que eu acho muito interessante, sobre essa situação da equipe multiprofissional. A gente sabe que a equipe, a atuação multidisciplinar é extremamente importante. Significa que várias pessoas, por exemplo, nutricionista, médicos de várias especialidades, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, enfermagem, todo mundo trabalhando para que aquele paciente receba todos os cuidados. Isso é uma assistência multidisciplinar. Mas o que eu gosto e valorizo muito é a atuação interdisciplinar, que é o que a gente tem feito aqui no Hospital da Criança, que é quando toda a equipe está no mesmo dia, no mesmo momento em atendimento, porque isso a gente consegue discutir entre nós e fazer realmente um cuidado centrado naquela família, naquele paciente, conversando o tempo inteiro, discutindo cada situação daquele paciente. Então, por isso que eu defendo muito essa atuação interdisciplinar, não somente multi, mas também interdisciplinar. Então, reforço aqui a importância e é o que a gente tenta fazer aqui no hospital. Então, algumas fotos aqui, né, da Carolina, nossa nutricionista, conversando com o paciente. Aqui tem o caderno que a gente entrega para os pacientes com várias informações que a gente pode anotar, várias situações, resultado de cultura, e assim ele tem tudo sobre a doença dele, ele pode mostrar outros médicos, enfim, quando precisar. Então, é interessante. Aqui a atuação da farmacêutica e da enfermeira numa situação de dificuldade de entendimento, né? Então, elas fizeram todo um esquema dia, noite, o que o paciente tem que usar. A gente sabe que é difícil, que é muita coisa para fazer mesmo. Então, elas estavam aqui atuando de forma individualizada para esse paciente. E a telemedicina, que a gente teve uma experiência muito boa, né? Durante a pandemia, os pacientes continuaram sendo atendidos muitas vezes por telemedicina. Foi muito interessante também. Só algumas fotos aqui da gente para vocês verem. Mas, enfim, então, assim, sobre o tratamento, né? A gente sabe que existe o gene, as mutações do gene da fibrose cística, que reduzem a quantidade ou função da proteína, que é o canal de cloro nas células. Isso leva a um transporte inadequado de íons e um desequilíbrio desse líquido, né, da quantidade de cloro, de sódio, da água. Isso leva à desidratação das secreções, comprometendo a eliminação do muco, levando à obstrução e inflamação, e isso leva a todas as manifestações clínicas. O que a gente tem feito hoje no tratamento, que já avançou muito ao longo das últimas décadas, é fazer todo o tratamento dessa parte da consequência do problema base da doença. Então, a gente faz tudo aquilo que eu já expliquei no outro slide anterior. Mas o que a gente deveria, assim, futuramente pensar? A gente pensa, né? O futuro é o quê? A edição gênica. É que a gente consiga fazer uma edição gênica e resolva o problema genético, e isso resolva todo o resto. Isso ainda tem estudos, mas ainda está um pouco distante, talvez, da nossa realidade hoje, mas sim, com certeza vai acontecer. Mas já existe uma outra forma também para a gente associar o tratamento da fibrose cística, que é uma nova era, é um novo horizonte, uma luz mesmo emocionante que a gente está vendo agora, que são essas possibilidades de utilizar moduladores da proteína CFTR. Então, a gente não consegue mudar o gene CFTR, mas já está sendo possível modular, corrigir o defeito da proteína canal de cloro. Então, isso já é uma realidade, ainda já mais à frente, fora do Brasil, mas está chegando aqui para a gente, que está sendo muito motivador, acho que para os pacientes e para a gente também. Então, o primeiro artigo que saiu assim, mais robusto sobre isso foi para uma das mutações, isso foi em 2011, e eu estava nesse congresso, a gente acho que se emocionou de ouvir, de ver o resultado dessa pesquisa, como era promissora, né, que é o modulador da CFTR, né, um potencializador da CFTR. E olha o que ele faz, aqui é mais um vídeo, aqui é o CFTR que não está funcionando muito bem nessa mutação, e ali se ligou uma molécula que chama ivacaftor, e ele fez o canal abrir e passar o cloro de dentro para fora da célula. Com isso, a célula o muco fica hidratado e tudo melhora, né? Melhora a função pulmonar, melhora vários fatores relacionados à doença. Aí, esse medicamento, que foi o primeiro, que é o ivacaftor, já foi incorporado no Ministério da Saúde, e nós estamos aguardando ele chegar agora para os pacientes. Então, é uma alegria muito grande a gente saber que a gente vai ter, né, no Brasil, em breve, já foi aprovado na Anvisa, já foi incorporado
para o SUS, né? Então, para essas mutações que estão na tela, quem tem uma dessas mutações já seria beneficiado pelo ivacaftor. Aqui, pacientes maiores do que 6 anos. Bom, então, só que existem outros. Eu vou mostrar mais um vídeo aí, que é o medicamento que é triplo, que são 2 corretores e um potencializador. Então, o primeiro corretor entra lá no canal de cloro, ele faz uma diferencia, né? Faz uma diferença na tridimensional, né? Na parte tridimensional da proteína. Depois vem um outro corretor, se junta também lá na proteína do canal de cloro, faz com que essa proteína adquira uma forma normal e essa vai para a membrana. Na hora que ela chega na membrana celular daquele paciente, ela está sendo formada, tá vendo? Está sendo levada para a membrana celular com esses corretores. Na hora que ela chega na membrana, ela não abre. Aí vem o ivacaftor, que já estava sendo usada para outras mutações, se junta e faz com que essa proteína abra. Então, são 2 corretores e um potencializador. E aí o cloro começa a passar e aí o paciente tem tido melhora. Então, esse esquema que eu mostrei no vídeo é tezacaftor, elexacaftor e ivacaftor em associação. Então, são corretores e potencializadores atuando juntos, e isso vai fazer com que o paciente tenha melhora da função pulmonar, melhora do ganho de peso, melhora exacerbações. Muitos têm saído de fila de transplante, então está sendo muito promissor. É muito bom a gente poder viver isso e ver os pacientes melhorando com essa droga. Eles já estão aprovados, todos esses que estão na tela estão aprovados na Anvisa, mas ainda não estão todos incorporados, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Vários outros tratamentos têm sido investigados, têm sido pesquisados, e uma das principais fundações, né, a Cystic Fibrosis Foundation, que é uma fundação norte-americana, é uma das principais que faz pesquisa, que injeta muito dinheiro para pesquisa. Então, e eles falam isso, que eles não vão descansar até eles encontrarem a cura. Eles não vão deixar ninguém sem tratamento. Então, isso é muito bom, muito motivador, tanto para nós, nossa equipe, né, as equipes, quanto para os pacientes, saberem que eles estão atrás de realmente ajudar a curar e a melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes. Então, vários do mundo inteiro, eu coloquei alguns, tem aqui no Brasil também, o Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, a BRAN, que é a Associação Brasileira de Mucoviscidose, do Apoio, Unidos pela Vida, e vários outros, né, que existem aqui lutando para que melhore, que eles tenham acesso ao tratamento, ao diagnóstico e tenham acesso ao ambulatório, ao centro de referência. Então, tudo isso para mostrar, esse slide aqui mostra o seguinte, ó, aqui no lado direito de vocês, existe uma curva vermelha de sobrevida. Então, essa linha vermelha é a sobrevida dos pacientes, das pessoas com fibrose cística ao longo dos anos. Então, desde a década de 30, antes da década de 30, entre quase todos morriam com 1 ano de idade ou menos, até a década agora recente, já agora, que sobe muito, né, a sobrevida, mais de 40 anos. Antigamente era muito mais difícil. Então, todos esses tratamentos aqui coloridos são o que a ciência tem avançado, tem descoberto e tem proporcionado para que se melhore tanto a sobrevida, mostrando aqui, quanto a qualidade de vida dessas pessoas. Então, muito mais vai estar por vir ainda, né? Mas ali já chega até os moduladores da CFTR, que está ali de amarelo, mostrando que aumenta, possivelmente vai aumentar a sobrevida, né? Quando é coisa recente, a gente ainda não tem esses dados a longo prazo. Isso foi principalmente resultado do diagnóstico mais precoce, especialmente com a triagem neonatal, para o avanço, né, no acompanhamento multiprofissional, para diagnóstico das complicações e o tratamento das mesmas, uma melhor organização e fornecimento dos tratamentos em centros especializados ao longo das últimas décadas, e a evolução desses novos agentes terapêuticos, possibilitando uma enorme melhora da sobrevida dessas pessoas. Então, como conclusões, eu queria dizer que a fibrose cística é uma doença multissistêmica, e por isso requer uma assistência especializada, multiprofissional e também individualizada. O diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento multiprofissional deve ser sempre buscado. Houve muitos avanços no conhecimento científico nas últimas décadas, favorecendo essas novas abordagens com melhores índices de sobrevida a caminho da cura. E por isso, nós precisamos agora também incentivar a transição do cuidado, né, porque está tendo mais adultos agora com fibrose cística, e desenvolver os centros de adulto também,
para que a gente possa fazer essa transição e que as pessoas possam sobreviver muitos anos. Obrigada mais uma vez.